Oi, gente, chegamos aqui de novo. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Esse ministério, ele foi criado com o objetivo de levar o ensino cristão. Nós estamos fazendo isso através de cursos gratuitos que levamos na sua igreja, através desses vídeos que gravamos aqui, através das nossas redes sociais. Visite as redes sociais do Ministério Justiça e Poder e visite o nosso site que aparece aí na sua tela para conhecer mais sobre o nosso ministério e os cursos que oferecemos gratuitamente. Continue nos assistindo aqui neste canal. A pergunta de hoje? A pergunta de hoje é da Andréia Cristina. É pecado para o crente o uso de bebidas alcoólicas? É uma boa pergunta e é uma pergunta que gera muitas dúvidas. Eu me lembro de um caso interessante que aconteceu. Nós tínhamos um pastor muito famoso no Brasil aqui, inclusive tinha programas na televisão e tudo, década de 1970, 1980, por aí. E esse pastor um dia foi com a sua esposa para ministrar algumas igrejas em Portugal. Quando eles chegaram no aeroporto, aqueles cristãos portugueses tomaram um susto quando viram que a esposa desse pastor estava de calça comprida. Que para eles era um absurdo uma mulher usar calça comprida. E aí, depois eles levaram aquele pastor e sua esposa para uma recepção, regada a muito vinho. Aí foi o pastor que se assustou. Por quê? Porque naquele tempo, o crente português bebia vinho normalmente, mas as mulheres não usavam calça comprida. E os crentes brasileiros, as mulheres aí já usavam calça comprida em algumas igrejas, algumas não, mas algumas já usavam, mas não bebiam. E na realidade, nenhuma dessas duas coisas é proibidas pela Bíblia. O que a Bíblia vai ensinar a respeito do uso de bebida alcoólica? Vamos ver alguns textos. O primeiro texto que nós vamos ver está em Gálatas 5, entre as obras da carne, né? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí no versículo 21 de Gálatas 5 diz assim: invejas, homicídios, bebedices. Isso é algo que a Bíblia está ensinando a respeito do uso de bebida alcoólica. Bebedice significa beber muito, beber em grande quantidade. Isso é obra da carne. Quem deseja isso é a carne. A outra questão, nós vamos andar um pouquinho aqui agora, para outra carta de Paulo agora aos Efésios, no capítulo 5, e no versículo 18, não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se nós fôssemos continuar, né? Por exemplo, em Timóteo e em Tito, duas das cartas pastorais de Paulo, quando ele vai recomendar os deveres dos pastores, dos líderes de igreja, dos bispos, do presbitério, ele recomenda, tanto em 1 Timóteo quanto em Tito, que não seja dado a muito vinho. Então a Bíblia está ensinando o quê? Que a bebedice é pecado, beber em grande quantidade é pecado, se embriagar é pecado. E se o pastor ou líder gostar de bebida, for dado ao vinho, também é pecado. Isso a Bíblia está ensinando. Ah, então eu posso beber um pouquinho? Então a Bíblia não vai proibir. E o que a Bíblia não proíbe e não trata como pecado, nós não podemos tratar como pecado. Agora, algumas coisas importantes salientar. Eu conheço pessoas, crentes, que bebem para não se embriagar, mas as quais eu já vi embriagados. Por quê? Porque nem sempre a gente tem esse controle tão grande assim de achar, não posso beber mais um, né? E algumas pessoas bebem em grande quantidade. Eu acho muito interessante, por exemplo, que uma pessoa sozinha bebe uma garrafa de cerveja, talvez duas. Mas se duas pessoas estiverem bebendo juntas, elas bebem uma caixa. E aí se torna bebedice. Então, se puder evitar, evite. Alguns homens na Bíblia, por exemplo, os nazireus, eram homens consagrados, os quais não bebiam
álcool, não provavam álcool. Caso, por exemplo, de Sansão, de João Batista. João Batista, o próprio Jesus diz assim, João Batista veio e não bebia. Eu vim e eu bebo. Porque Jesus bebia vinho. E a gente não deve ficar se enganando, falar, no vinho que Jesus bebia não era fermentado, era suco. Não, Jesus bebia vinho realmente. Só que ele sabia se controlar muito bem. Nem sempre as pessoas sabem. Não é pecado, não. Agora, como você mesmo chegou a ressaltar, se caso houver um escândalo, ou seja, você bebeu e gerou um escândalo no irmão, você não deve beber. Outra coisa, nenhum cristão precisa de beber. Eu lembro de um caso que aconteceu no lugar onde eu trabalhava, né? E era uma sexta-feira e eu comentei com a colega, olha, amanhã eu tô tendo com uma dificuldade que eu tenho 3 festas para ir. Isso era uma sexta-feira, no sábado eu tinha 3 festas para ir. Ela falou, o que adianta, você não vai beber em nenhuma. Eu disse para ela, mas eu não preciso de bebida para me alegrar em nenhuma. Eu consigo me alegrar em todas sem precisar desse combustível. Então, recomendação, se puder, não beba. É pecado beber um pouquinho em casa sem gerar escândalo nenhum? Não, não é pecado. É só uma recomendação, se puder, não beba. Chegamos ao final de mais esse vídeo, semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Participe do nosso canal, nos mandando perguntas, assim como a Andréia fez agora. Se você tiver alguma dúvida, mande perguntas através do e-mail que aparece aí na sua tela, através também dos próprios comentários do vídeo, nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso responder todas as perguntas que chegam até nós. Você acha que esse ensino é importante para que cheguem mais pessoas? Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe, peça que os outros compartilhem, de tal maneira que possamos realmente difundir esse ensino para muitas pessoas, porque esse é o ensino das Escrituras, o ensino da Palavra de Deus. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.